Pois é, gente, já estamos de volta, né? Já estamos de volta. Eu tô aqui com a Beatriz Brumiller, ela que é psicóloga, ela que trabalha com PNL, barra de Axis e outras técnicas também, né? Que a gente vai conhecer agora. Ela já esteve aqui na semana passada, a gente já conheceu um pouquinho do assunto, já mostramos algum... É escritora também, né? Ela que tem aí também livros. E nós já conversamos um pouco sobre o assunto, mas hoje eu quero me aprofundar um pouquinho mais e conhecer como é que a gente tem acesso a tudo isso que você faz, tá, Beatriz? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, prazer, Jane. Prazer estar aqui novamente. Muito obrigada, né, por nos receber. Para mim é uma grande alegria poder compartilhar, né, as coisas que eu faço, as coisas que eu sei, que eu estudo PNL já há mais de 20 anos. Isso é importante, né, gente, porque a bagagem, né, de uma pessoa como da Beatriz é de fundamental importância quando a gente procura realmente um profissional para nos auxiliar. Eu vou voltar lá do início, né? Sim. Eu quero que as pessoas, mais uma vez, quem não acompanhou o nosso bate-papo da semana passada, entendam agora, primeiro, o que é PNL, o que é essa programação, Beatriz? Isso. Então, a programação neurolinguística, né? O P vem de programação mesmo. E o que é essa programação? É a forma como nós, aqui no nossa mente, programamos, criamos a forma de agir. Então, por exemplo, como desenvolvemos as nossas habilidades para fazer o que fazemos, a forma como nós nos relacionamos, a forma como educamos nossos filhos. Para cada uma dessas coisas, nós temos um programa dentro de nós. Certo. O N vem da neurologia, do nosso sistema nervoso. Então, através de como nós nos relacionamos no mundo, então seja através da visão, né? Então dos 5 sentidos, da visão, da audição, do tato, do gosto, né? Então, a parte neurológica é essa forma como a neurologia, através da neurologia, nós trocamos informação com o mundo. E a linguística, que tem a ver com a nossa linguagem, com os símbolos, como nós nos expressamos, né? Então, a nossa linguagem mesmo, ela é simbólica. Então, a PNL, ela é uma ciência que foi estudada já desde o início de 72, e ela foi, à medida que ela foi sendo estudada e percebida, foi tendo ganhos e tendo sido utilizada cada vez mais. Então, hoje nós temos a 3ª geração, então passou pela 1ª, 2ª, 3ª, e mais também com a vinda do Dr. Michael Hall, que é a área dentro da minha atuação, também a neurosemântica. Então, a PNL, ela começou com a pesquisa e a observação de 3 terapeutas famosos, que foi o Fritz Perls, da Gestalt, a Virginia Satir, da terapia familiar, e Dr. Milton Erickson, que é o criador da hipnose. Então, Richard Bandler e John Grinder, eles começaram a observar e pesquisar essas 3 pessoas e começaram a se perguntar: o que é que eles fazem que a gente poderia aprender e ensinar para outras pessoas? Quer dizer, eles pegaram 3 exemplos, vamos só de uma linguagem mais básica, mais simples, e começaram realmente a observar e falar, não, isso dá certo, aquilo dá certo, isso não funciona muito bem, e começaram a aplicar. Exatamente. Então, o que eles observaram? Que esses 3 terapeutas, eles obtinham enorme sucesso, inclusive curando traumas de guerra, etc., e eles obtinham grande sucesso não apenas pela linguagem, né, pelo que eles diziam, pelas palavras, mas também pela linguagem não verbal.
Entendi. Então, a partir disso, e eles foram exatamente o que você falou, testando, vendo o que funcionava e o que não funcionava. Então, lá no início, eles criaram seminários para aplicar e faziam testes, até chegar a um ponto em que eles começaram a realmente mapear. Então, o que foi esse mapeamento? Eles chegaram como a nossa mente funciona. Como através da linguagem, né? Através da visão, da audição, do tato, do paladar, como nós nos comunicamos e como nós criamos dentro de nós as referências, as programações, a forma de nos relacionar e nos comunicar. Muita gente fala, e a gente escuta muito de várias pessoas, inclusive na mídia, que as pessoas tendem a repetir o que vivem, né? E nem sempre o que as pessoas vivem, o que nós vivemos, é o ideal, né? E para você fazer essa repetição. Quer dizer que através da PNL, então, eu consigo me reprogramar, eu consigo me tornar uma pessoa, vou usar um termo, de repente você fala, Jane, você está melhor, um profissional melhor, ter resultados melhores no meu dia a dia? Sim, porque é exatamente isso que você disse. A gente aprende desde muito pequeno com a nossa família, então a gente ouve expressões, a gente vê práticas, principalmente, né? O que os nossos pais fazem, o que falam, e a gente vai, então, trazendo isso para dentro de nós, criando programas internos, né? E a partir disso, nós vamos vivendo a partir disso, sem ter uma consciência do resultado. Então, acontece muitas vezes, a pessoa quer ter determinada direção profissional, quer fazer algo e não consegue. Vai até um ponto e vai, ou tenta e não vai. Aí tenta, não vai. Quer dizer, o problema não está no contexto, o problema está, vamos falar, em mim, em nós, na pessoa. Isso, então... Não é nem problema, gente, eu posso estar usando a palavra errada, mas assim, a maneira, né, de conduzir isso. Então, o que é isso? É que nós, podem ser crenças principalmente, né? Então, eu já vou aproveitar e falar sobre isso. Nós aprendemos, por exemplo, lá, quando era criancinha, a gente ia pedir dinheiro para comprar um doce. E daí o papai dizia o que para nós? Não tenho, ou o doce é caro. Ou a dinheiro não dá em árvore, ou quando você pegava o dinheiro, mamãe já falava, corre lavar sua mão, que dinheiro é sujo. Verdade! Que dinheiro não é uma coisa boa, então rico fácil, não vai pro céu. Rico não vai, mais fácil, sei lá, passar Camelo, o cabelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Isso. Né? Então, todas essas coisas que nós ouvimos desde pequeno vão criando dentro de nós a nossa programação. Então, tornamos crenças, aquele pensamento repetitivo, aquela informação que nós vamos assimilando, trazendo para dentro de nós, se tornam crenças. Então, padrões de pensamento, padrões de viver. Entendi. Então, mesmo o que a gente, acontece? de repente, não queira falar, não, eu não sou assim, mas ele está aqui. O que acontece? Principalmente o que aprendemos na infância, ele se torna muito inconsciente. Então, nós sequer sabemos. Então, você poderia me dizer, Beatriz, eu trabalho pra caramba, ralo, ganho dinheiro, mas o meu dinheiro não rende. Eu perco dinheiro com facilidade, financeiramente a minha vida não flui. Então, só dessa fala eu já diria assim, Jane, você tem crenças limitantes sobre ter dinheiro ou ganhar dinheiro. Bom, eu ganho dinheiro com facilidade, então é sobre ter dinheiro. Então, se eu acreditei lá na minha infância que, por exemplo, o rico não vai para o céu, e eu sou uma pessoa religiosa, quero ir para o céu, né? Quem não quer ir para o céu? Todo mundo, né? Todo mundo, né? Então, o que acontece? A pessoa ganha dinheiro, porém, ela arruma formas de jogar dinheiro fora. Ela faz maus negócios, ela
perde dinheiro com facilidade. Inconscientemente. Inconscientemente. Tá vendo, gente? E tem muita gente que a gente conhece, ou às vezes você para até para se perceber e fala assim, eu tenho feito isso, né? Uhum. Então, é hora. Porque quando... pode falar. Também tem outro, já que estão falando de crença, gente, ó. Às vezes eu faço atendimento de mulheres que vêm e pedem assim para mim, Beatriz, eu preciso arrumar um homem decente, porque eu tenho dedo podre. Eu escuto muito isso também. A gente ouve muito. Meninas que estão me ouvindo, se você acha que tem o dedo podre, eu vou te contar uma coisa. Enquanto você não mudar essa crença, você só vai encontrar mala, só porcaria. Só porcaria. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar essa crença. Aí eu vou ter que te perguntar, mas como é que eu mudo essa crença? No curso a gente aprende isso? Essas armas você nos passa através dos cursos ou num atendimento específico com você? Sim. Então, sim, você pode fazer essa mudança através de atendimento, sim. E você também no curso é um dos exercícios, é um curso farto em exercícios, tudo é um curso prático, então você vai passar por exercícios para fazer mudança de crenças. Entendi. É possível. Bom, depois de tudo isso que a gente ouviu, o ótimo é a gente saber que é possível a gente mudar, criar novos caminhos aí na nossa mente. Sim. Né? Sair desse estágio, evoluir. Exatamente. Agora só um adendo para a gente ter bastante clareza. Quando a gente fala aqui de crença, nós não estamos falando das crenças religiosas, tá? Então nós estamos falando das crenças, do que eu acredito sobre o mundo, sobre pessoas, sobre fatos, sobre situações. Entendi. Tá? Então, muito além desses exemplos que a gente deu, as crenças, elas dirigem a nossa vida. Então, por exemplo, se você é um líder numa empresa e acredita que as pessoas não fazem o seu melhor, que elas são preguiçosas, você sempre vai acabar até contratando pessoas com esse perfil, porque é você quem está criando essa realidade. Entendi. Percebe? Então, as nossas crenças fazem com que a gente crie essa realidade na nossa vida. Então, falando, é possível, eu já ouvi isso de líderes, né, que eu trabalho para a empresa. Eu falo assim, não, Beatriz, por melhor que eu faça na hora da contratação, eu sempre acabo encontrando esse problema. Por quê? Enquanto você não muda a sua forma de ver as pessoas, de acreditar no potencial das pessoas, você vai sempre estar buscando a mesma coisa. Então, eu vou te fazer várias perguntas em uma só. Então, a PNL, para quem é que ela serve? Como é que... que tipo de resultado, que tipo de utilidade eu vou ter nisso, entendeu? E o que muda na vida das pessoas quando ela passa a fazer um curso como esse? Eu deixo de, por exemplo, fazer essa contratação ruim, porque eu mudo em mim isso. Sim. A principal mudança está em você. Então, primeira coisa, quando você faz o curso, o que ele te dá de mais, assim, que eu acho assim, mais valioso, é o autoconhecimento. Então, à medida que a gente vai trabalhando as técnicas e todo o arcabouço teórico da PNL, à medida que a gente vai avançando no curso, você começa a ter muita clareza dos pontos onde você está criando limitação para você. Seja em crença, seja na forma de você se comunicar, seja na sua linguagem, etc. Né? Então, a primeira coisa, você tem o seu autoconhecimento para você ter uma autogestão mais eficaz. Entendi. Você vai aprender como é a sua relação com as suas emoções. Gente, então quando a gente fala em inteligência emocional, não é algo de controlar as emoções, mas você conhecer as suas emoções, a forma como você se relaciona com as emoções e você, a partir dali, administrar as suas emoções, né? Criar, que a gente chama em PNL, estados de recursos poderosos. Porque... Pode concluir.
Então, para cada situação que você apresenta, a cada momento da sua vida, você precisa ter um estado emocional diferenciado. Então, por exemplo, aqui, nesse momento, a gente está num estado de recursos, cada uma de nós, não é? No nosso melhor estado de recursos para uma entrevista. Certo. Mas se você chega em casa e vai brincar com seu filhinho, com seu netinho, não sei se você tem filho. Filho e neto. Não, tem filho e neto? Nossa, tão jovem, Jane, filho e neto. Então você não vai nesse mesmo estado brincar com as crianças, não é? Ali você entra no estado de leveza, de brincadeira, de alegria para brincar. Da mesma forma, para você namorar, você entra em outro estado de recursos. Você vai lá conversar com o seu gerente do banco para pedir um empréstimo ou fazer uma aplicação, você entra em outro estado de recursos. Então, durante o curso de PNL, você vai aprender a como entrar, porque é você quem faz isso, tranquilamente assim. Então, a como administrar os seus estados para estar no estado de recursos mais adequado a cada momento. Para cada situação. Tá? Por quê? Por que isso é tão importante, Jane? Porque quando nós nos comunicamos com alguém, a nossa comunicação é de estado para estado. Certo. Então, se eu estou num bom estado de recursos, eu contagio as pessoas. Se eu não estou no bom estado, a gente diz, eu contamino as pessoas. Então, imagine que você está lá na fila do banco e com pressa, e na sua frente tem alguém pior que você. E a pessoa come, nossa, que demora. Aí o estresse já vai rolando, né? Então, o que acontece? Daqui a pouco você está irritado. Você, a hora que chega a sua vez, você já está com vontade de xingar o caixa, seu lerdo. Não é mesmo? Então, imagine um gestor que vai comunicar uma ideia nova, que vai, às vezes, comunicar até um corte, que é necessário, às vezes. Em que estado de recursos ele precisa estar para que essa ideia chegue às pessoas com facilidade? De uma maneira suave, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas realmente entendam a necessidade, naquele momento, daquela atitude. Exatamente. Então, a forma como você comunica com as pessoas, né? A primeira dica importante sobre comunicação, que afinal PNL é um modelo de comunicação, a grande dica é como você se conecta com as pessoas. Eu estou observando você falar e a gente está falando já a gente vai passar as datas dos cursos para vocês, gente. E eu tenho observado que, pelo que eu estou entendendo, esse curso especificamente, ele é muito prático. Né? A gente não vai lá ouvir da Beatriz apenas teorias. Você vai passar muitos exercícios práticos. E outra coisa que eu já vou te perguntar. Você falou que a gente tem que trabalhar com os nossos com todos os sentidos, inclusive o da linguagem, que é fundamental. Existe alguma técnica, existe algum exercício que a gente pode aplicar, ou você passa isso no curso para a gente aplicar isso no nosso dia a dia, para a gente também trabalhando essas mudanças no nosso inconsciente? Sim, esse é um ponto muito importante, Jane, porque o curso é 70% prática. Ótimo! Então, a cada módulo, porque ele é dividido em 4 módulos, o que você aprende, você já sai com ele no músculo. Entendi. Então, a gente pratica e você vai aplicar isso no dia a dia na sua vida. E como a neurosemântica, né, que é o diferencial que tem no nosso curso, é o único em Mato Grosso que ensina neurosemântica. Legal! E ele tem uma estrutura de exercícios que você aprende a se auto-aplicar. Então, durante o curso, a gente normalmente faz em duplas, em trios, né? Depende do exercício, o que a gente está aprendendo. Então, a gente faz muitos exercícios em duplas. Então, você vê a parte teórica, eu vou fazer uma demonstração de como aplicar o exercício, depois um colega aplica no outro e o outro aplica. Então, são 4 formas que você aprende da mesma coisa. Entendi. Né?
Então você usa todos os sentidos também nesse aprendizado, que é o que a gente vai levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Exatamente. Então, tudo, por exemplo, nós falamos das crenças, né? Você vai lá durante o curso fazer mudança em uma crença. Poxa, mas a gente não tem só uma. Então, você vai aprender o exercício para você se auto-aplicar e mudar as outras crenças. Então, ele é um curso prático e ele é todo estruturado, os exercícios são passo a passo, pergunta a pergunta. E ele tem isso uma grande vantagem para pessoas que trabalham como terapeuta, da área da saúde, coaches, porque aqueles exercícios no consultório você pode aplicar para pessoas, para ajudar o seu cliente. Certo. E me diz uma outra coisa, já que você está falando em crença, essas crenças que já estão em mim, eu elimino ou eu as substituo por crenças novas, melhores, indicadas? Exatamente. Então, pode ter alguma crença que eu só queira eliminar? Sim, é possível. No curso, a gente vai aprender a substituir crenças. Por exemplo, se eu tenho uma crença limitante sobre eu não sou capaz, eu não dou conta. Eu não falo em público. Eu não dou conta, eu não falo em Fico público. nervosa, eu não dou conta de dirigir. Exatamente. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente faz o exercício para tirar da consciência essa crença limitante. E em seguida, ainda no mesmo exercício, colocar uma crença possibilitadora, uma crença nova. Então, por exemplo, se eu não sou capaz, o antídoto seria, sim, eu sou capaz, eu dou conta, eu vou lá e faço. Você, na verdade, você passa a dar um outro significado para aquilo que você precisa, ou para a sua vida, de uma atitude que você não dá conta, ou que você quer substituir, que quer melhorar. Você vai ressignificando, eu posso encaixar assim? Ressignificação já é outra coisa. É uma outra coisa, mas quando você muda a crença, você não deixa de dar um novo significado também. Então, a ressignificação é uma ferramenta poderosa da PNL, que a gente dá novos significados para as coisas. Vou dar um exemplo. Então, às vezes, o gerente chama o funcionário e diz assim, olha, eu quero conversar com você, te dar um feedback. Cara, já pensou? De repente é uma beleza de notícia e ele sai mais cedo, fica doente, passa mal, dá dor de cabeça, me corta caminho. Isso tudo pode acontecer, né? Mas o que a pessoa que se sente mal com essa informação passou dentro da cabeça dele, muitas vezes? Ele lá vai vir me criticar. Eu já percebi que ele não gosta de mim. Ele já descobriu não sei o quê, né? Já foram falar alguma coisa. Então, isso pode acontecer, né? Então, qual é o significado que a palavra feedback tem para essa pessoa? Então, quando a gente fala em ressignificação, eu primeiro levanto, no exercício de ressignificação, eu levanto o que significa feedback, então, para a pessoa. Então, ela vai me contar tudo isso. E agora nós trabalhamos substituindo o significado. Entendi. E se feedback significa que essa pessoa deseja que eu melhore? E se um feedback significa que essa pessoa quer que eu me torne ainda melhor e tenha um sucesso maior? E se feedback significa que essa pessoa realmente me aprecia e quer que eu dê certo? Percebe que isso muda completamente. Então, a pessoa, quando alguém chegar e falar para ela, eu quero te dar um feedback, ela falou, opa, vamos embora. Ô, delícia, né? Agora, deu certo, né? Muda tudo. Muda tudo. Muda completamente, então, gente. Isso, Jane, a gente falando assim, parece que é muito simples. E vou te falar, é realmente muito simples. Quando você tem a ferramenta certa. Exatamente. Então, os exercícios estruturados de cada uma das coisas que a gente aprende, né? Gente, é um curso de 100 horas, é muita coisa. Eu ia já entrar nessa, porque ele é por módulos, né? São 4 módulos de 25 horas.
Então é muita coisa que a gente aprende. Quer ver outra ferramenta que você vai gostar, Jane? Já tô amando, essa que você já passou aqui, eu já amei. E olha, gente, porque às vezes a pessoa fala assim, mas é um curso muito rapidinho, eu vou sair de lá, vou esquecer tudo. Agora que você me falou a carga horária dos cursos, é uma loucura, gente, não tem como. Você vai fazer, vai aprender, isso vai realmente ficar em você e você vai... Sim. Né? Então, assim, de um módulo para outro, você já vai praticar aquilo que você aprendeu no módulo anterior, né? E no próximo módulo, tiver dúvida, alguma coisa, é a hora que a gente tira as dúvidas. Mas a ferramenta que eu quero compartilhar chama Metamodelo de Linguagem. Metamodelo de linguagem. Quer ver como ela é usada? Ela, na verdade, são formas da gente questionar o que nos trazem de informação. Vou dar um exemplo que a gente vê todos os dias. Chega alguém aqui para você e fala assim, Jane, tá todo mundo aqui na Gazeta falando de você. Se fosse comigo, eu ia falar assim, nossa, que delícia, né? Estamos fazendo sucesso. Ó, isso já nos fala das crenças que ela tem, gente. Bacana. Mas normalmente o que acontece? A pessoa já fala, falem de mim, falem mal, eu escuto muito isso, falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Não, gente, só pode falar bem de mim, não é? Né? O pessoal não fala isso? Mas o que normalmente as pessoas pensam? Primeiro tem duas generalizações. Então, voltar um pouquinho. Quando nós nos expressamos, às vezes nós generalizamos coisas, nós eliminamos coisas e distorcemos. Enquanto quando a pessoa falou assim, tá todo mundo falando de você, ele não falou quem é o todo mundo e nem o que estão falando. Então, no metamodelo, a gente vai aprender a como fazer perguntas de precisão para extrair a informação que não foi dada. Então, uma pergunta para essa expressão seria, todo mundo quem? E o que é que estão falando de mim? Porque normalmente a pessoa já pensa que tá a empresa inteira falando mal de você. Normalmente. É tipo o chefe, né? Quero trocar uma ideia com você. Passa na minha sala que eu preciso conversar com... É a mesma coisa, já pensa logo no pior. Né? Agora imagina se esse chefe faz isso sexta-feira, final do expediente, enquanto você no estacionamento, fala, Jane, quero falar com você segunda cedo. Nossa, acabou o final de semana da pessoa, né? Mas deixa eu voltar nessa metalinguagem que eu achei interessante. Tá, e eu fazendo essas perguntas certas, direcionadas, como você estava falando, após isso, como é que eu conduzo essa informação? Porque a partir do momento que você tem a informação correta, então eu vou dar um exemplo que eu vivi quando eu trabalhava no RH lá da empresa. Chegou uma moça toda chorosa para mim e me disse assim, olha, tá todo mundo aqui na empresa falando de mim. Eu falei, ok, todo mundo quem? Quem especificamente está falando de você? Bom, é o João e a Maria. Ah, então não é todo mundo? É o João e a Maria. É o João e a Maria que estão falando de você, sim. O que é que eles estão falando? Então, a pessoa trouxe informação, né? Ela disse, estão falando porque... Esqueci agora, né? Faz uns 15 anos já, mas tudo bem. Esqueci. Então, falaram assim, é porque eu... Sou muito bonita, pronto, Sou muito bonita. E, na verdade, era. Essa moça era muito bonita. Ela era alvo de alguns comentários, até porque era muito bonita, né? Chamava atenção. Então, quando a pessoa traz a informação, você começa a conversar com ela a partir da informação dada. Sem deduções, né? Sem deduções. Entendi. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Você foca, vai ao ponto e resolve essa questão, como diz, né? Exatamente. Não fica criando, como dizia meu pai, chifre em cabeça de cavalo. Exatamente, porque quando vem a informação generalizada, distorcida, a gente cria na nossa mente um monte de blá blá blá. Eu brinquei o chefe no estacionamento. O que acontece com essa pessoa no final da tarde? Ele vai passar o final de semana pensando um monte de coisas, analisando
faz uma vistoria em todos os últimos dias da vida dele dentro da empresa e vai criando o que na neurosemântica a gente chama de meta-estados. Então ele pensa uma coisa, pensa sobre o que ele pensou, sente a partir do que ele pensou e a partir disso, uau, às vezes ele vai chegar lá na empresa já preparado, talvez até pensando, ele vai me demitir. Era uma coisa totalmente favorável a ele e de repente ele pode estar criando um universo, uma energia totalmente desfavorável a ele até segunda-feira. E daí criou um estresse, acabou o final de semana. Já brigou com a mulher, já não aproveitou, não dormiu direito, já não produz na segunda direito também. Em vez de se divertir no domingo, foi preparar um currículo já pensando. Deixa eu te perguntar. Isso é como a gente funciona, é a nossa mente que funciona. Mas assim, tudo isso porque de uma maneira ou de outra a gente foi programado dessa forma. Isso, né? E é isso que a gente tem que buscar mudar. O que é inteligência emocional? E também o que, eu sei que você trata isso no curso, o que são as linhas do tempo? Uau! São duas coisas que eu vou ter que falar separadas, Jane. Mas eu já deixo aí, porque eu sei que você é boa de fala, né, gente? E eu tenho que aproveitar tudo. Porque depois ela começa a dar curso, eu não consigo mais trazê-la lá pra cá, vocês sabem disso. Mas vou fazer o seguinte, nós vamos conferir um bloco. 2 minutinhos a gente tá de volta e você me responde essas duas questões e a gente fala dos cursos. Aí você pega papel e caneta ou pega seu celular para você anotar o dia, o horário, onde que você vai entrar em contato com a Beatriz, com a equipe dela, para você aproveitar essa oportunidade e realmente investir em você, fazer esses cursos que ela vai passar tudo aqui os dados para vocês. Ela tá aqui falando comigo sobre PNL e eu deixei 2 perguntinhas para ela. O que é inteligência emocional, que a gente escuta muito, e também o que são as linhas do tempo. Você falou para mim que são 2 assuntos completamente diferentes, mas que você trata nos cursos também sobre esse assunto. Sim, são 2 assuntos muito importantes. Inteligência emocional é você saber administrar os seus estados emocionais, que nós até começamos a falar algo agorinha, né? Então, no curso, você vai aprender a entrar no estado de recursos que você quer a cada momento, como você quer. E o mais interessante, você desenvolve a capacidade de perceber a cada momento em que estado você está. Então, imagina algo acontece e você entra num estado de pouco recurso ou num mau estado, como a gente diz. Se você percebeu imediatamente, você respira e volta para o seu estado de recursos. Entendi. Isso eu faço com muita facilidade. Vou dar um exemplo rapidinho. Eu estava saindo do Big Lar, tinha ido comprar algo para levar para o lanche do grupo, né? E ao estar saindo, eu deparei com uma mãe que vinha vindo com uma criança, assim, de uns 10 anos, e eles vinham numa interação muito gostosa. E eu olhei para aquilo, eu estava num bom estado natural, né? A hora que eu vi aquilo, eu achei tão lindo aquilo, eu fiquei tão feliz, então eu entrei no estado, feliz, né? Mas o que acontece, que são os meta-estados, nos explica isso, imediatamente veio um pensamento. Eu não fui assim com meus filhos. Já foi. Em que estado que eu entrei? Na hora. Gente, segundos. Eu percebo. Então eu tenho domínio, eu consigo administrar os meus estados. Então eu percebi naquele instante em que estado aquele pensamento me levou. Imediatamente eu dei um novo significado para mim e falei, ok, eu fiz o meu melhor. Não foi assim, mas eu fiz o meu melhor. E quando eu pensei isso, eu fiz o meu melhor, imediatamente eu voltei para o meu estado de recursos. E isso aconteceu enquanto eu dei 3, 4 passos. Tudo isso. Então a gente aprende a fazer isso. A não ficar empacado. Né? Em outros tempos, quando eu não conhecia isso, Jane, o que teria acontecido comigo? Eu teria saído dali, ido para casa, acabado com o meu final de semana, só pensando, remoendo. E aí ia fazendo mal, porque aí afeta o nosso emocional e o nosso físico também, né? Exatamente, porque, gente, tudo que nós pensamos, nós geramos um estado emocional. E é isso com que nós vamos nos relacionar. Se eu acabei de pensar uma coisa ruim sobre mim,
eu vou estar com esse estado emocional. E é assim que eu vou me apresentar, né? E linhas do tempo. Só pra gente dar uma rapidamente. Ó, gente, eu gosto de... Por isso que eu sempre falo, né? É bom quando vem alguém falante, né? E quando a gente começa a ouvir coisa nova e novidade, assim, a gente quer ficar o tempo todo falando, né? Resumidamente. Muito resumido. Gente, linhas do tempo é como nós representamos dentro de nós os eventos. Então, simbolicamente, nós temos eventos do passado, presente e futuro. Então, algumas pessoas, eu fiz essa distinção. Algumas pessoas representam, aqui está meu passado, meu presente e meu futuro. Outros, ao contrário, aqui meu passado, meu presente e meu futuro. E às vezes essa linha tem outra representação, às vezes ela tem outras representações. Então, no curso a gente aprende a perceber como eu represento a minha linha do tempo. E isso é algo muito importante, Jane. Porque nós colocamos eventos, todas as experiências que vivemos nessa linha do tempo. Então, eu passei por um evento traumático, ele está lá na minha linha do tempo. Então, são inúmeros exercícios que a gente faz para, entrando nessa linha do tempo, ir lá ressignificar, reimprimir, dar um novo significado, mudar aquela experiência. Entendi. E muitas vezes a gente volta até lá na infância, onde muitos eventos podem ter gerado crenças limitantes, traumas e situações desagradáveis. Entendi. Né? Então, assim, linha do tempo é algo que a gente trabalha tanto para eliminar coisas, transformar, mudar coisas da nossa vida que hoje não nos ajudam, como também para favorecer, criar coisas novas dentro dessa linha do tempo. E o curso, Jane, então, ele é um curso, no total são 100 horas de curso, né? E você, quando você faz a sua inscrição lá no primeiro dia de curso, deixa eu aproveitar, você também ganha esse livro, que é um livro completo sobre programação neurolinguística, que eu também tenho um artigo aqui dentro, e ele foi escrito por trainers em PNL, então numa linguagem acessível a qualquer pessoa. E esse livro também está disponível em livrarias. Ok. Agora, por exemplo, se tem uma empresa ou se tem uma família, eu tenho 2, 3, 4 ou tenho 10 da equipe que quer fazer o curso, existe alguma negociação especial também? Pode entrar em contato com você, com a sua equipe? Sim, pode entrar em contato comigo, a gente tem negociações, pode pagar à vista, parcelado. Tem as facilidades. Tem, todas as facilidades. Eu tenho até uma dúvida, como é que a gente consegue fazer a inscrição? Tem um site? A pessoa entra em contato, manda um e-mail, como que ela pode fazer essa inscrição para participar desses cursos? Sim, ela pode entrar em contato através do meu site, www.beatrizbrimiller.com.br, e também através do telefone, pode falar comigo, é o 65 99604 1234, né? E você, pelo WhatsApp, a pessoa pode entrar em contato, pedir, eu mando um PDF que tem um link para inscrição. Ah, legal. Facilitou. Ótimo. Tem Repete também, o telefone. É isso que eu ia falar, repetiu. 996-04-1234. Estou aqui babando, não vejo a hora de chegar logo as datas de Cuiabá para poder participar. Tá? Então já vai agendando aí. Se você não conseguiu pegar o telefone, tem o nosso telefone na tela também. Manda uma mensagem aqui para nossa produção no 996170877, que eu encaminho todos os contatos, o e-mail para vocês da Beatriz, tá? E todas as formas de entrar em contato com ela, tá bom? Então, e já fica o convite para você voltar, viu, Beatriz? Adorei essas suas vindas aqui. Eu acho que é de fundamental importância. Não importa idade, credo, nada, né? E eu tenho outros cursos também, né, Jane? A gente poderia outra hora vir falar também de outras coisas. Eu falo que esse ano é o ano especial, gente, para você cuidar de você. Primeira pessoa aí, a mais importante das nossas vidas, somos nós. Então, vamos investir na gente, né? Porque a gente mudando, a gente consegue realmente mudar o que está à nossa volta. E acaba atraindo mais pessoas também para essa mudança boa. Então, vamos investir na gente, com certeza. Amanhã a gente está de volta a partir das 11 da manhã aqui na TV Gazeta. E você pode acompanhar também pelo Face, na nossa página, Programa Janinésio. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.